Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje, dia 1º de setembro, começando esse novo mês de setembro, hoje, segunda-feira, a Palavra de Deus ela vem dirigida a nós para nos ensinar sobre as realidades do fim, né? Sobre uma primeira leitura muito escatológica. Mas antes de falarmos, que eu já estava me esquecendo de falar da leitura de hoje, eu queria dar as boas-vindas para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal e também dar as boas-vindas para você que já é uma atraída pela Palavra de Deus. Bendito seja Deus. Queria também agradecer, né, de uma maneira especial, aqueles também que têm me mandado mensagens com feedbacks e né, falando sobre as realidades do canal, porque partilho aqui com vocês que tem sido um tempo, né, acho que vocês têm visto talvez pelas redes que eu comecei uma nova etapa na missão, então agora com uma nova paróquia e começando tudo, então assim, são muitas coisas para resolver, para colocar em ordem, então às vezes isso toma muito tempo, né? E aí às vezes não dá tempo, assim, tem ficado um pouco enrolado para gravar e tudo, mas as mensagens das pessoas motivam muito, assim, dão um ânimo pra gente ver que Deus está fazendo, sabe? Mesmo às vezes gravando com pouco tempo, às vezes eu chego em casa 10 da noite e me lembro que eu não subi o vídeo do dia seguinte, então eu vou editar para subir o vídeo e postar, mas essas coisas fazem ver que tá valendo a pena todo o sacrifício, né? Então eu queria deixar isso para vocês, não para dizer como alguma coisa de que eu sou bom, não, nada disso, mas só para que vocês entendam também que Deus, quando nós fazemos pequenos sacrifícios por Ele faz dar fruto. E no final da história, são os pequenos sacrifícios por amor a Jesus, por fazer o que se deve fazer, é que vai garantir pra gente o céu. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Os pequenos sacrifícios por amor a Jesus que vão nos ajudar a chegar ao céu. Bem, vamos lá então. A primeira leitura de hoje é uma leitura, como eu já dizia, um pouco mais escatológica, porque a comunidade de Tessalônica, assim como todas as outras, já estão sofrendo, de alguma maneira, pela questão de que esse texto de Tessalônica, que foi escrito já lá nos anos 40 e algo, 40 e muitos, vamos dizer assim, início dos anos 50. Então, os primeiros cristãos já estão morrendo, adoidados, assim, Tiago já morreu e várias pessoas estão sendo perseguidas e mortas. Então, os apóstolos, no caso São Paulo, está tentando motivar a comunidade tessalônica a não desanimar diante da experiência da morte. Porque ver os irmãos sendo perseguidos e martirizados desanima, né? Muita gente desistiu de ser cristão porque não queria ser perseguido. Então eles estão tentando motivar e dizendo assim, gente, se Jesus morreu e ressuscitou, tem esperança pra gente. Ele fez o caminho primeiro e a gente está anunciando a gente está fazendo por amor a Ele. Então tem a ver com o que eu falava agora há pouco, né? Os pequenos sacrifícios feitos por Ele, por amor a Ele, pensando nele, voltados para Ele vai nos honrar com frutos, com ressurreição, com o céu. Então é por aí que a gente tem que caminhar. E aí, especificamente do tema da morte, é uma leitura também escatológica, porque vai falar sobre a parousia, né? Sobre a volta do Senhor e que quando Ele voltar, em primeiro lugar, Ele vai ressuscitar os mortos, vai devolver o corpo daqueles que morreram. E depois Ele vai separar os bons dos maus e os bons vão para o céu com Ele. Então, ou seja, vai haver o juízo dos vivos. Por que acontece? A teologia da igreja nos ensina que nós vamos passar por dois juízos, um juízo particular e um juízo universal. O juízo particular é aquele que acontece para cada um dos que já morreram, vai acontecer após a morte, ou vai acontecer para a gente logo assim que Jesus voltar, nesse momento do juízo dos vivos, onde vai ser definido o nosso destino. Ou vivemos uma vida com Deus, ou tivemos em vida uma vida próxima de Deus e vamos para o céu, ou vivemos uma vida distante de Deus e vamos para o inferno. Alguns vão precisar passar pelo purgatório para expiar algumas penas, mas
Mas o purgatório é certeza de céu. Então é por aí que a gente vai caminhar. E aí, todos também, quando Jesus voltar, vão receber, os que já morreram, vão receber de volta os seus corpos. Por quê? Porque o homem, ele é íntegro de corpo e alma. Então as pessoas que estão somente a sua alma até agora no céu, quando Jesus voltar, vão estar plenamente no céu, de corpo e alma. Porque Jesus está lá com seu corpo e a Virgem Maria também, porque ela foi assunta de corpo e alma. Então, aqueles que viveram uma vida com Deus vão estar de corpo e alma no céu. Aqueles que não viveram vão estar de corpo e alma no inferno. Então vão sofrer ainda mais. Porque não vai ser só um sofrimento da alma, mas vai passar a ser também um sofrimento físico, o inferno. E quando ele voltar, não vai existir mais purgatório. E aí a gente vê que nas aparições de Fátima, a Virgem Maria falou que uma das amigas das crianças, dos pastores, ficaria no purgatório até que Jesus voltasse. Então, quando Jesus voltar, não vai haver mais purgatório, então vai ser só céu e inferno. Então não vai ter mais essa distinção, tá? O evangelho já é um evangelho mais profético, vamos dizer assim, porque o Senhor ele vai dizer que o Espírito está sobre ele, né? Antes disso, o evangelho começa dizendo que Jesus foi a Nazaré e lá ele entrou na sinagoga. Me chamava a atenção porque o evangelho de ontem, no domingo, dizia que Jesus foi à casa de um fariseu, de um principal dos fariseus, que era o que dizia mais ou menos no evangelho de ontem. E hoje diz que ele foi à sinagoga. E a gente vai ver que Jesus ia à casa de Pedro, ia à casa de Marta e Maria, foi à casa de não sei quem, e ia na sinagoga. Jesus ele vivia casa, sinagoga, sinagoga, casa. Ele sempre ou estava na sinagoga, que é a casa do Pai, que é a igreja, ou ele estava na casa de alguém. Então, ou seja, igreja comunitária, igreja doméstica, igreja comunitária, igreja doméstica. A gente já vai vendo a igreja se constituindo. Jesus ele sempre estava casa, igreja, igreja, casa, igreja, igreja, casa. Pelo caminho, ele encontrava pessoas e fazia, curava e fazia o que tinha que fazer para libertar e para ajudar aquelas pessoas. Mas ele sempre estava fazendo esse itinerário. Casa, sinagoga, sinagoga, casa. E assim também na nossa vida. Nós devemos viver uma vida em casa e na igreja. E nós vemos que Jesus, onde ele está, ele faz o mesmo. Na sinagoga ele proclama o evangelho, a palavra. Na casa de alguém ele proclama a palavra. Na sinagoga ele cura, na casa ele cura, no caminho ele cura. A integridade de Jesus, a integralidade de Jesus. Que onde ele estava, ele fazia o mesmo. E assim tem que ser com a gente. Ser a mesma coisa em casa, na igreja, na rua, onde estivermos. Uma única pessoa que segue o Senhor e vive o anúncio do evangelho. Aí sim nós vamos ver que toda a ação de Jesus é uma obra do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para fazer o que eu tenho que fazer. Então, o que fazemos em nome do Senhor não fazemos por nós mesmos, mas fazemos como obra e por ação do Espírito Santo. É o Espírito que dá o desígnio, é o Espírito que dá o impulso, é o Espírito que orienta. Então se deixe conduzir pelo Espírito Santo de Deus, se deixe conduzir pelo Espírito para uma obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. E vamos ver também que os homens vão ficar um pouco incomodados, né? Porque ser profeta é incomodar. Ser profeta é incomodar pessoas, é incomodar no lugar que você estiver, é incomodar. Porque você fala a verdade e as pessoas nem sempre querem escutar a verdade. Mas esse é o compromisso do profeta. Não existe profeta sem anúncio de verdade. Então o profeta ele está ali anunciando a verdade, mas vai haver contrariedades, sim? Então vão haver coisas contrárias, contraditórias e tudo das pessoas em relação ao profeta. O profeta não pode ser contraditório nunca. Sempre um único anúncio. Mas vai haver contraditoriedade das pessoas. E as pessoas incomodadas vão pensar e vão querer matar o profeta. Tá sequinha minha canequinha. Eu e Santa Rita. As pessoas vão querer então matar o profeta. Porque matar era uma forma de calar. Se você mata o profeta, ele vai se calar e não vai mais falar. Foi o que fizeram com João Batista, né? Então, geralmente se quer calar um profeta. Mas é interessante porque eles levam Jesus para fora da cidade, levam ele para a beira daquele precipício, mas ele simplesmente passa pelo meio deles e vai embora. Isso mostra para nós que os profetas sempre vão ser perseguidos, que os profetas sempre vão experimentar contrariedades,
Os profetas sempre vão ser perseguidos, mas é preciso ir além. Você não pode parar na perseguição e na contrariedade. É preciso ir além, porque há vida, há coisas além da contrariedade e da dificuldade que passamos. Então esse também é o ensinamento de Jesus. Não deixe que as coisas que os outros fazem contra você te parem, mas só vá em frente. Segue além, como diz Frei Gilson, né? Segue além diante daquilo que Deus está te pedindo. Vá em frente e continue no anúncio do Evangelho, porque todos os que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.